Boa tarde a todos. Hoje é domingo, 27 de fevereiro do ano da graça de 2022 e nós começamos mais uma das nossas lives. Você sabe que todo domingo às 17 horas nós temos aqui uma live, sobre os mais diferentes assuntos. Bem-vindo, pessoal que está chegando aí. Emmanuel, comment ça va? Salut du Brésil, mon cher. Bem-vindos a todos que estão chegando. 27 de fevereiro. Olá, meu caro. Tudo bom? Também aqui, estou vendo a Silvânia. Bem-vindo a todos. Ça va, Emmanuel? E nós vamos falar um pouco hoje de um tema interessantíssimo dentro desse contexto de discussões sobre o processo de independência, e é um preparatório também para o nosso mini curso que começa na próxima semana, dias 7 e 14 de março, às 20 horas, o nosso mini curso sobre processo de independência, fundação do Brasil, o processo de independência. Vai ser um curso muito legal, eu estou trabalhando nele aqui, eu tenho certeza que quem fizer vai gostar muito, tem algumas surpresas sobre uma percepção diferente do Brasil, da sua formação, da formação do Brasil como nação e também do nosso próprio processo de independência. Então, essa live de hoje é um esquenta para o minicurso que começa no próximo dia, sem ser nessa amanhã, na outra segunda, 7 de março, 7 e 14 de março, às 20 horas. Mon cher, c'est difficile. Peut-être après le Covid, je vais en France. Eu estou conversando aqui com meu irmão francês, meu amigo francês, que está perguntando quando é que eu volto à França. Então, à bientôt, mon cher. À bientôt. Vamos falar um pouquinho, então, do nosso processo de independência. Vamos falar um pouco daqueles que moldaram, que fundaram o Brasil. É essa a ideia da nossa conversa de hoje, que será rapidinha. A ideia é uma meia hora no máximo, para que as nossas lives fiquem mais curtas. Quem quiser aprofundar esse assunto, venha fazer conosco o nosso mini curso, A Fundação do Brasil, o Processo de Independência. É só clicar na bio aqui do perfil e fazer inscrição, ou me manda uma mensagem no privado. A última semana é essa, ainda dá tempo de se inscrever. Au revoir, mon frère. Bom, os arquitetos da independência. Por que esse tema é interessante? Porque quando a gente pensa no nosso processo de formação como país, quando a gente pensa no processo de construção da nação brasileira, bem-vindo, Odila, a gente está falando, a gente tem que pensar em algumas pessoas que foram essenciais. Em lives anteriores, e você encontra essas lives anteriores no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB, em lives anteriores a gente tratou de figuras fundamentais do nosso processo de independência, como Dom Pedro I, como a princesa e depois imperatriz Maria Leopoldina de Habsburgo, inclusive uma live recente foi sobre ela, E hoje a gente vai falar de duas figuras fundamentais que não pertenciam à nobreza, mas que certamente, junto com Dona Leopoldina e com Dom Pedro I, foram os grandes arquitetos do nosso processo de independência. Essas figuras são, sem dúvida nenhuma, José Bonifácio de Andrada e Silva e Joaquim Gonçalves Ledo. E a gente geralmente conhece mais, a maior parte das pessoas já ouviu falar de José Bonifácio e menos de Joaquim Gonçalves Ledo. Foram duas figuras extremamente interessantes, cuja vida foi marcada perenemente por uma rivalidade entre esses dois
grandes próceres, dois grandes heróis da nossa independência, Bonifácio e Ledo, e que, entre outras coisas, bem-vindo, Barão, disputavam a atenção do imperador, de príncipe, então, príncipe regente, Dom Pedro I, Dom Pedro, né, Pedro de Alcântara, que depois vai ser o nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, e disputavam a construção do modelo de nação que desejavam para um Brasil e para um Brasil independente posteriormente. Então, vamos falar dessas duas figuras rapidamente, e a gente começa falando de José Bonifácio. É impossível pensar no processo de independência do Brasil sem pensar na figura de José Bonifácio. José Bonifácio de Andrada e Silva, né? Ele nasce em Santos em 1763 e ele vem de uma família abastada de Santos, né? E nesse sentido, José Bonifácio está com os seus dois irmãos, Antônio Carlos e Joaquim Francisco, né? José Bonifácio compõe a estrutura dos Andrada, aqueles que fizeram o processo de independência e moldaram o país nas suas origens. Mas, indiscutivelmente, Bonifácio é a grande figura, o grande pensamento, o grande homem por trás do processo de independência e da construção da nacionalidade e da construção da nação brasileira. Bonifácio, então, nasce em Santos, tem os seus primeiros estudos no Brasil e, ainda muito jovem, vai para Portugal para continuar os seus estudos, né? Ele vai para Portugal e lá vai estudar em Coimbra. E em Coimbra ele se destaca, eu tenho aqui algumas anotações, né? Ele matricula-se aos 20 anos de idade na Universidade de Coimbra, né? Na Universidade de Coimbra, e ali ele cursa Direito, mas também cursa as ciências naturais. De fato, Bonifácio era uma figura muito singular, né? Além dessa perspectiva jurídica, né, era um homem, era um iluminista, né, era uma das grandes figuras do século XVIII e início do século XIX, vale lembrar. Era um cientista, ele estudou mineralogia, e é interessante que na Universidade de Coimbra foi criada uma cadeira para José Bonifácio, para que ele lecionasse mineralogia. Ele inclusive descobre, né, novos minerais, inclusive alguns que recebem o seu nome. Então, ao mesmo tempo que ele transitava pelas ciências humanas, também transitava muito bem pelas ciências naturais. E, em razão disso, ele ocupou cargos de destaque no Império Português, né? Ele, no que diz respeito à mineralogia, ao controle das minas, José Bonifácio ocupa cargos de destaque importantes, e a partir de 1790 ele viaja com uma bolsa do governo português pela Europa para aprofundar seus estudos. Bem-vindo, Carlos. Arthur, bem-vindo. Ele viaja pela Europa para aprofundar os seus estudos. E ali Bonifácio tem um primeiro contato na França com o imediato pós-Revolução Francesa. E aquilo assusta muito. As ideias revolucionárias e todas as consequências da Revolução Francesa ali, aquilo assusta muito José Bonifácio. E aquilo vai marcar, indubitavelmente, a percepção de mundo de José Bonifácio, inclusive quando ele volta para o Brasil, e aqui se estabelece como ministro primeiro do príncipe regente, de Dom Pedro, e depois como primeiro-ministro do Império, né? Primeiro-ministro não no sentido de primeiro-ministro, não havia naquele momento cargo de primeiro-ministro, mas havia o cargo do ministro mais importante do reino,
E essa pessoa foi José Bonifácio. Então, um momento importante da vida de Bonifácio é quando ele viaja. Ele passa anos viajando pela Europa e ali ele tem contato com figuras importantes, com intelectuais importantes, com filósofos, com cientistas, os homens das luzes do século XVIII. Bonifácio transitava, dialogava, trocava correspondência e era respeitado por aqueles sábios, né, franceses, alemães. Ele falava várias línguas. Eu anotei aqui, por exemplo, além do francês, do inglês, do alemão, ele escrevia em grego, latim. Então era um homem de um profundo conhecimento. E na Europa ele se aprofunda nos seus estudos. Depois ele vai voltar para Coimbra, vai continuar trabalhando para o Estado português, até que em 1807, a França, as forças napoleônicas... Boa tarde, Beatriz! Beatriz chegou! Muito bem, Bia! Bem-vinda! As forças napoleônicas invadem o Reino de Portugal. Não cabe aqui entrar em detalhes sobre isso, a gente já tem lives, a gente já fez algumas lives a esse respeito, então se você quiser entender um pouco mais disso, vá ao nosso canal no YouTube, Joanisval BSB, tudo junto, se inscreva no canal, veja os vídeos, comente, divulgue, me ajude a divulgar o canal Joanisval BSB ali no YouTube. Tá? E ali tem umas lives bem interessantes que eu tenho certeza que, se você se interessa por história, se interessa por inteligência, se interessa por conflitos armados, se interessa por cinema e literatura também, você vai gostar desse canal. Mas os franceses invadem Portugal em 1807. Né, na campanha ibérica. E aí o que acontece? Bonifácio é professor em Coimbra, na Universidade de Coimbra, e Bonifácio organiza a resistência em Coimbra à invasão francesa. Ele pega em armas, literalmente, ele pega em armas e vai liderar um regimento de estudantes, de acadêmicos, né, estudantes e professores, para resistir e combater. Ele combate. Zé Bonifácio tem experiência de combate contra os franceses durante a invasão de 1807. Né? E ali ele vai ficar em Portugal e depois de um tempo ele vem para o Brasil. A corte se muda para cá, 1807, chega aqui em 1808. A gente vai falar com mais profundidade sobre isso no minicurso que começa na semana que vem, dia 7 e 14 de março, o minicurso A Fundação do Brasil, o processo de independência. Você pode se inscrever pelo link que a Bia vai colocar aqui, você pode se inscrever pela bio do perfil, tem um linkzinho aí na bio do nosso perfil no Instagram, e você pode se inscrever também mandando uma mensagem. Qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim no privado e eu lhe informo sobre o minicurso. Ainda dá tempo de se inscrever, ainda há vagas e vai ser muito legal. Eu estava fazendo agora, trabalhando um pouco no minicurso, então recomendo, vai ser bem interessante. Bom, Bonifácio, então, era não só um pensador, mas um cientista reconhecido na Europa como um todo. E ele volta para o Brasil em 1819. Em 1819 ele desembarca aqui, né, no Brasil, e vai para Santos, né, sua cidade natal, é a província de São Paulo, onde ali vai se estabelecer e necessariamente, até em razão das suas características como liderança, como intelectual, como um homem público, ele acaba se envolvendo na política da província de São Paulo. Ele é eleito como hoje seria algo como vice-governador, né, de São Paulo,
né, para a gente entender, e lá ele se estabelece. E Bonifácio vai ser extremamente importante no nosso processo de independência, porque ele é chamado pelos paulistas a se pronunciar sobre em 1821, quando vem as cartas de Lisboa, né, e as ordens de Lisboa, para que Dom Pedro retorne a Portugal, o garoto brasileiro, como Dom Pedro era chamado, né? E isso em dezembro de 1821, e em dezembro de 1821 as províncias, as câmaras municipais são consultadas. Dom Pedro pede que os brasileiros se manifestem. Naquela época vivíamos no Reino do Brasil, e que os brasileiros se manifestassem sobre o retorno do príncipe, então regente do Reino do Brasil, para Portugal, como queriam as cortes portuguesas estabelecidas a partir de 1820, né? Agosto de 1820, a gente tem a Revolução do Porto e começam as imposições ao Brasil, inclusive para que o Brasil perdesse o seu status de reino, de nação praticamente independente e retornasse à condição de colônia. Bonifácio redige uma petição pelos paulistas e vem pessoalmente ao Rio de Janeiro levar essa petição. É claro, ele manda antes essa petição dos paulistas para Dom Pedro. Essa petição chega no final de dezembro, redigida por ele, e é nessa petição que ele diz que se Sua Majestade retornar a Portugal, será responsável pelos rios de sangue que vão correr no Brasil. Né? Essa é uma carta, é um documento muito contundente, e dizem que Dom Pedro, inclusive, se emocionou muito com aquele documento e mandou que aquilo fosse divulgado, né, de uma forma um tanto subreptícia, né, fosse divulgado como uma carta dos paulistas para estimular os fluminenses e outros brasileiros a se manifestarem pelo Fico. Né? Bom, essa carta ela vai ser muito importante no 9 de janeiro, no dia do Fico, né? E depois, alguns dias depois, José Bonifácio chega ao Rio de Janeiro, exatamente levando aquela petição para conversar com o imperador, com o futuro imperador, com o príncipe regente. É em janeiro de 1822, já que ele tem o primeiro contato com a princesa, então princesa Leopoldina, e nesse sentido se estabelece uma relação muito estreita entre os dois. Leopoldina vinha e José Bonifácio uma figura paternal, e os dois tinham uma afinidade intelectual gigantesca. Meu querido Marcos Paranaguá, bem-vindo Paranaguá. Zé Bonifácio e Leopoldina tinham essa relação muito estreita. Conta-se que no primeiro encontro dele com ela na fazenda de Santa Cruz, né, ele estava vindo, ela tinha ido para lá com as crianças, né, inclusive é nessa que vai falecer o primeiro filho, o homem de Dom Pedro, né, por ocasião do levante da divisão portuguesa, divisão auxiliadora, ela está na fazenda, e José Bonifácio chega com a comitiva, e lá eles se conhecem efetivamente. Dizem que o primeiro contato de José Bonifácio com Leopoldina já selou essa afinidade entre os dois, porque eles começam a conversar. José Bonifácio falava alemão, e eles começam a conversar, eles conversam em alemão, né? E isso já gera uma afinidade. Ela era fascinada por mineralogia, por ciências naturais, por botânica, então a ligação intelectual dos dois foi significativa, e Bonifácio preenchia um pouco esse papel paternal, essa figura paternal com relação a Leopoldina. Figura paternal que ele vai ter também com Dom Pedro.
Dom Pedro, vale lembrar, 1821, seu pai havia voltado com o restante da família para Portugal, e Dom Pedro vai se identificar muito com Bonifácio, que passa a ser o seu maior conselheiro e segundo ele, depois, o seu grande amigo. E Bonifácio vai ter uma significativa ascendência sobre Dom Pedro. É interessante que Bonifácio chega ao Rio de Janeiro para entregar a petição dos paulistas, e lá Dom Pedro já o convida para ser ministro do reino. Dom Pedro convida para ser ministro do reino. Num primeiro momento, Bonifácio recusa, mas depois ele cede e se torna ministro de Dom Pedro, e o mais importante, ele forma o governo, né? E é o mais importante ministro do imperador, do futuro imperador. E nesse contexto, cada vez mais se intensifica o processo de independência, e Bonifácio vai articular esse processo de independência em vários momentos, na construção do modelo de nação, sem dúvida nenhuma, a ideia de preservação da monarquia em oposição a uma proposta de modelo republicano, como era no restante do continente, vai ter uma significativa ingerência de José Bonifácio. José Bonifácio, que tinha o trauma das revoluções, da Revolução Francesa e de tudo aquilo, daquelas ideias liberais significativas que imperavam na Europa, e sem dúvida nenhuma, a unidade nacional vai ser garantida muito pela mão de José Bonifácio e pelos aconselhamentos, né, os conselhos de José Bonifácio ao príncipe e depois ao imperador. Apenas para citar como exemplo, repito, a gente vai conversar de uma forma muito mais aprofundada sobre isso no nosso minicurso, que começa na próxima segunda, se encerra daqui a uma semana, na segunda, 7 de março, 7 e 14 de março. A gente vai falar muito sobre isso quando a gente for falar no minicurso do processo de independência e da fundação do Brasil. Mas eu cito só alguns momentos, por exemplo, a influência para que Dom Pedro fosse, ainda no primeiro semestre de 2022, a Minas Gerais para acalmar os ânimos, né? Minas Gerais tinha uma posição muito particular com relação ao restante do Brasil, de quase independência, né? E claro que no minicurso eu vou entrar em maiores detalhes sobre isso, a gente vai poder conversar mais, mas Dom Pedro é mandado para lá, sugerido que ele vá para lá por Bonifácio, exatamente para acalmar os ânimos. E também é por sugestão de Bonifácio, é claro que a partir de um pedido dos próprios paulistas, que ele, em agosto de 22, vai para São Paulo, onde finalmente proclamará a independência. Após receber as correspondências de Dona Leopoldina, as cartas de seu pai e de Lisboa, exigindo, no caso das cortes, o retorno de Dom Pedro a Portugal, a carta de Dom João, quase que demonstrando que ele vivia no exílio, que ele estava ali como praticamente prisioneiro das cortes, a carta de Leopoldina dizendo: Pedro Pomo está maduro, colhe-o, né? Está na hora pela independência. A Silvânia está dizendo aqui, os minicursos do Jones Alves são sensacionais. Obrigado, Silvânia. A Silvânia já fez o nosso minicurso sobre Rússia. Foi muito interessante o nosso minicurso sobre Rússia e atualíssimo, né, Silvânia? E o próximo vai ser também atualíssimo, em comemoração ao nosso bicentenário da independência. E eu disse que em São Paulo, em 7 de setembro de 22, Dom Pedro recebe as suas cartas, e entre elas há uma carta de José Bonifácio pedindo que Sua Majestade, Sua Alteza Real, então ali era a Alteza Real, Dom Pedro, proclame, haja no sentido de romper os laços com Portugal e tornar o Brasil independente. Até porque entre as ordens das cortes de Lisboa estava a prisão
de José Bonifácio. E é aí que acontece o episódio do Grito do Ipiranga, que a gente conhece, do 7 de setembro, e Dom Pedro rompe com Portugal, né? Só para citar um detalhe, o moto, né, o mote independência ou morte, tem suas origens numa organização criada por José Bonifácio, né, no primeiro semestre de 1822, né, o apostolado, e um dos lemas do apostolado era independência ou morte, só por curiosidade. Bonifácio vai ser, durante vários meses a partir da independência, o ministro mais influente do reino. É ele que atua significativamente para que uma Constituição seja aprovada, né, seja apresentada aos brasileiros. Ele, junto com seus dois irmãos, Martim Francisco, eu tinha falado, acho que Joaquim Francisco, não sei porquê, Martim Francisco e Antônio Carlos de Andrada são constituintes de 1823, e exatamente durante a Constituinte de 1823 é que José Bonifácio e seus irmãos caem em desgraça perante o príncipe, agora o imperador, e serão exilados. E aí Bonifácio vai para o exílio na Europa, vai para Paris. Ali ele escreve documentos importantes, inclusive condenando a escravidão. Os primeiros escritos condenando a escravidão no Brasil foram de José Bonifácio e de Dom Pedro I. É sempre bom lembrar isso, né? Tem obras de José Bonifácio condenando, ele tinha uma proposta de abolição da escravidão, uma abolição paulatina da escravidão, e assim como Dom Pedro, ele percebia que a escravidão era um mal terrível para a nossa nação, como é para qualquer nação do mundo. Bom, Bonifácio fica no exílio, né? E praticamente a partir de 1823, entre 1823 e o final da década de 1820, né, até 1829, 30, quando ele retorna ao Brasil, né? Ele é absolvido de todas as acusações, né, de traição, de atuação contra o Império, e ele retorna ao Brasil. E apesar do atrito que tivera com Dom Pedro, depois que ele retorna, por ocasião dos acontecimentos que vão culminar no 7 de abril de 1831, a data da abdicação de Dom Pedro I, José Bonifácio se reaproxima do imperador. E José Bonifácio se reaproxima de uma forma muito bonita do imperador, porque Bonifácio é chamado por desejo de Dom Pedro para ser o tutor dos príncipes, o tutor de Dom Pedro II, do futuro imperador Dom Pedro II e das princesas imperiais, né? Dom Pedro, ao abdicar, ele pede ao seu amigo, a José Bonifácio, na condição não de imperador, mas de amigo, que seja o tutor de Dom Pedro, que seja o tutor dos príncipes. E José Bonifácio aceita prontamente essa missão e será tutor dos príncipes durante alguns anos, pouco tempo, até que é destituído desse cargo. E aí José Bonifácio vai viver na sua casa, na ilha de Paquetá, e deixa de se envolver com política, né? Quando Dom Pedro morre, de José Bonifácio um grande exórdio relacionado ao então Duque de Bragança, né, nosso primeiro imperador, onde ele diz que os heróis não morrem, né? E José Bonifácio reata, portanto, a amizade com o imperador e continua sendo uma referência importante, né, para o Brasil, para o futuro imperador Dom Pedro II,
uma criança pequena de 5, 6 anos, que tem José Bonifácio como seu grande tutor. Ele vai falecer em 1838, né? E entra para a história, sem dúvida nenhuma, como o grande artífice, o grande articulador da independência do Brasil. Eu costumo dizer que se José Bonifácio tivesse nascido, por exemplo, nos Estados Unidos, ele já tinha virado série da Netflix, já tinha virado um baita épico, porque a história de José Bonifácio ela é muito fascinante. Claro que aqui numa live como essa, eu disse que vai ser rapidinho, até porque eu estou trabalhando no minicurso, ali nas aulas para o minicurso, e claro que nessa live não dá para falar muito com profundidade da vida desse grande homem. Mas se o Brasil foi moldado como nação, efetivamente, a gente deve isso a José Bonifácio de Andrade e Silva de uma forma muito significativa. Era um homem à frente do seu tempo, era um homem que pensava o Brasil o tempo todo. Do primeiro reinado, sem dúvida nenhuma, o maior estadista. Eu diria que o grande estadista da primeira metade do século XIX no Brasil. O grande. Você me pergunta, e da segunda metade? O Visconde do Rio Branco. Mas isso é uma outra história, a gente vai falar numa outra oportunidade dessa outra figura fascinante que foi o Visconde do Rio Branco, né? Bom, eu vou deixar um espaço, se alguém quiser fazer pergunta, algum questionamento, eu peço que utilize, o pessoal está chegando aí, bem-vindos, eu peço que utilize o ponto de interrogação, porque às vezes passa a mensagem e eu não vejo, utilize o ponto de interrogação e deixa a pergunta aí. Eu falei até agora do monarquista, do patriarca da independência, como foi conhecido, José Bonifácio, e agora eu passo para outra figura, para o outro arquiteto da independência, o outro arquiteto que não tinha origem nobre, né? Não foi nem Dom Pedro nem Dona Leopoldina, né? O outro arquiteto da independência é Joaquim Gonçalves Ledo, né? Joaquim Gonçalves Ledo, nascido no Rio de Janeiro, é interessante, Bonifácio paulista, Gonçalves Ledo fluminense, né? Joaquim Gonçalves Ledo nasce no Rio de Janeiro em 1781, de uma família abastada, de uma família de comerciantes, né? Depois o pai dele vai perder toda a sua fortuna, né? E ele vai ter que tocar a vida numa condição não muito fácil. A Silvânia está falando aqui, a maioria de nós brasileiros não temos muito conhecimento sobre a nossa história. Aí, por consequência, não valorizamos as pessoas que iniciaram a nossa história. Sem dúvida, Silvânia, nós não conhecemos esses ícones, nós não conhecemos esses heróis e esses verdadeiros heróis da nossa história. Sejam aqueles que construíram o nosso processo de independência, sejam aqueles que fizeram a abolição da escravatura, sejam aqueles, mais recentemente, que lutaram nos campos de batalha da Itália. Nós não conhecemos os nossos grandes heróis. E aí acabamos valorizando figuras que de herói não tem nada, né? Então, é um problema nosso. Por isso que é tão importante a gente conhecer a nossa história, por isso que é muito importante a gente conhecer o nosso país, e é por isso que eu convido você a fazer o nosso mini curso sobre a fundação do Brasil, o processo de independência, 7 e 14 de março, ainda dá tempo de se inscrever. Esse curso está muito legal. Eu tenho certeza que você ainda não viu uma análise do nosso processo de independência como essa que vai ser feita no minicurso. Tá? Gonçalves Ledo, fluminense, né? Nasce no Rio de Janeiro e, assim como muitos homens, grandes homens do século XIX no Brasil, vai estudar em Coimbra, vai fazer direito em Coimbra. E exatamente como Bonifácio, quando ele está em Coimbra, mas aí como estudante, Bonifácio já era professor em Coimbra, né?
Gonçalves Ledo lá estava como estudante. Gonçalves Ledo é surpreendido também pela invasão francesa do território português em 1807. E ao contrário de Bonifácio, Gonçalves Ledo diz que não vai pegar em armas para defender Portugal, não vai pegar em armas para defender o que ele chamava de aquele regime tirânico que dominava o Brasil. Gonçalves Ledo era um antagonista de José Bonifácio. Enquanto um era monarquista, o outro tendia ao republicanismo, apesar de ter aceitado a ideia da manutenção da monarquia. Enquanto um preferia que o Brasil continuasse unido a Portugal, o outro era a favor de um processo de independência, custasse o que custasse. E a partir da década de 1820, Gonçalves Ledo vai ter com Bonifácio uma rivalidade significativa que vai praticamente até a morte de Bonifácio. E o que é interessante em Gonçalves Ledo é que ele larga os estudos em Coimbra. O seu irmão estava na Inglaterra, se não me engano, nessa época. Depois, ele, como uma figura importante, o seu irmão, o irmão de Gonçalves Ledo, vai ser deputado nas Cortes de Lisboa, pelo Rio de Janeiro, para se entender da família de Gonçalves Ledo. E Gonçalves Ledo volta para o Brasil e aqui começa a trabalhar como advogado, como jornalista, e é ele que começa a escrever muito e a promover a causa da independência já a partir da década de 1810, o que se torna muito significativo a partir do início, né, a partir dos anos 1820. E Gonçalves Ledo é conhecido pela sua atuação muito significativa na maçonaria, que por sua vez foi decisiva no processo de independência. É Gonçalves Ledo que se torna um dos fundadores do Grande Oriente do Brasil, que em 17 de junho de 1822 é criado, né, a época como Grande Oriente Brasílico, e é Gonçalves Ledo que, como liderança maçônica, e a maçonaria era extremamente importante naquele momento no Brasil, como liderança maçônica, vai construir, primeiro, a permanência de Dom Pedro I no Brasil. O grande documento, a grande petição que é levada pelos fluminenses a Dom Pedro I no dia 9 de janeiro de 1822, pelo então presidente do Senado da Câmara, José Clemente Pereira, português de nascimento, brasileiro de coração, maçom ativo da mesma loja Comércio e Artes, na loja Comércio e Artes do Rio de Janeiro, de Gonçalves Ledo. Esse documento é redigido por Gonçalves Ledo e por um outro irmão maçônico, o Cônego Januário, e redigem esse documento, e esse documento é apresentado pelo Senado da Câmara, por meio de seu presidente, José Clemente Pereira, ao imperador. E é isso que gera, junto com as outras petições, essa é a grande motivadora do fico. Então, Gonçalves Ledo está, junto com Bonifácio, no dia do fico. Gonçalves Ledo também está presente num momento importante para Dom Pedro I, e num momento importante do processo de independência, que é o 13 de maio de 1822. O que acontece? Bem-vindo, Saulo, bem-vindo, Jonas, Tiago, bem-vindo. O que acontece no dia 13 de maio de 1822? 13 de maio, aniversário de Dom João VI. Aniversário de Dom João VI. 13 de maio é um momento interessante, é uma data interessante na história do Brasil. Foi num 13 de maio que Dom João VI, boa tarde, que Dom João VI nasceu, né? Então era o aniversário de Dom João. A formalização do casamento, salvo engano, de Dom Pedro é no 13 de maio.
13 de maio de 1888 é a data magna, uma das datas magnas da história do Brasil, talvez a data magna, que é a data da abolição, né, da Lei Áurea, né? E 13 de maio de 1822 é a data em que, liderados por Joaquim Gonçalves Ledo, né, liderança, de novo, maçônica, na loja Comércio e Artes do Rio de Janeiro, um grupo de homens, a maior parte deles maçons, levam a Dom Pedro I o título que ele vai adotar pelo resto da vida. E o título que vai ser um título muito caro a todos os imperadores do Brasil. O título de defensor perpétuo do Brasil. Esse título, né, primeiro era protetor e defensor perpétuo do Brasil, mas dizem que Dom Pedro rejeita o de protetor, ele diz que o Brasil sabe se proteger, né? Mas o título de defensor perpétuo do Brasil, que depois vai ser incorporado como título dos imperadores brasileiros, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, esse título é construído sob a liderança de Joaquim Gonçalves Ledo, né? Então Joaquim Gonçalves Ledo leva esse título ao imperador. Ele tem também uma ascendência, assim como Bonifácio, ele tem uma ascendência muito interessante sobre Dom Pedro. Vale lembrar que Dom Pedro era um garoto de 23 anos naquele momento, em 1822. Às vezes a gente não tem noção disso. E José Clemente e Joaquim Gonçalves Ledo e José Bonifácio disputavam a atenção e atuavam como conselheiros de Dom Pedro, príncipe regente, futuro Dom Pedro I. Também é Gonçalves Ledo que funda, como eu já disse, o Grande Oriente do Brasil, e é Gonçalves Ledo que, por indicação de José Bonifácio, leva Dom Pedro I a ser iniciado na maçonaria, e ao fazer isso, Dom Pedro se compromete a atuar pela independência do Brasil. Gonçalves Ledo, depois, no dia 9 de setembro, numa sessão do Grande Oriente do Brasil também, setembro de 1822, proclama a independência do Brasil dentro de uma loja maçônica. E nesse sentido, a conjunção de forças, Dom Pedro havia feito isso, né, no dia 7, alguns dias antes, né? E você tem todo um conjunto de fatores que fazem com que o Grande Oriente do Brasil seja muito atuante entre agosto e setembro de 1822 no processo de independência. Em outubro de 22 há um desentendimento entre Dom Pedro e Gonçalves Ledo. Dom Pedro chamava inclusive Gonçalves Ledo de meu Ledo, tinha uma relação muito estreita com Gonçalves Ledo, e por influência de Bonifácio, Gonçalves Ledo e outros irmãos da maçonaria são perseguidos. E aí Gonçalves Ledo foge do Brasil e vai voltar em 1823 só, né? Bom, de toda maneira, as ideias de Gonçalves Ledo estão muito presentes no processo de independência também. Na proposta de um Brasil livre, na proposta de um Brasil separado de Portugal. Na proposta, inclusive, de se lutar por essa independência se necessário fosse, né? E a influência dele, a articulação política de Gonçalves Ledo, ela é muito significativa. Sobretudo, recorrendo ao apoio da maçonaria presente no Rio de Janeiro, em outros estados, em outras províncias, né, do Reino do Brasil, e com isso ele é um articulador importante, ele que é o editor do Revérbero Fluminense, o Revérbero Constitucional Fluminense, que é um jornal, um periódico, que pregava as ideias de independência, que pregava a separação do Brasil com Portugal. Então, é uma figura extremamente importante, um intelectual que escreve muito e os seus discursos são ouvidos não só por Dom Pedro, mas pelos brasileiros. Gonçalves Ledo, como eu disse, ele retorna ao Brasil, né, e ele se reaproxima de Dom Pedro de toda maneira, mas ao longo da década de 1820, ele acaba cada vez mais questionando
o papel de Dom Pedro como imperador e muitas vezes sendo muito duro ao acusar Dom Pedro de autoritário. No final das contas, né, após a abdicação de Dom Pedro I, no famoso 7 de abril de 1831, Gonçalves Ledo vai atuar no sentido de restabelecer a maçonaria no Brasil, e quem ele chama para ser o grão-mestre da maçonaria no Brasil, José Bonifácio. A maçonaria no Brasil é fundada, formada, construída por essas duas figuras, né? As organizações do processo de independência, tanto o Grande Oriente do Brasil, de Gonçalves Ledo, como o apostolado de José Bonifácio, tinham a presença dos dois, né? Dessas duas figuras históricas, e é claro, de Dom Pedro também. E ao refundar o Grande Oriente do Brasil em 1831, dezembro de 1831, é redigido um documento. José Bonifácio é o novo grão-mestre, mas quem redige o documento que vai ser assinado por Bonifácio é Joaquim Gonçalves Ledo. E claro que a antipatia entre os dois existia, a rivalidade entre os dois existia, mas em vários momentos os homens viram que tinham que cooperar por um bem maior. E quando José Bonifácio morre, Gonçalves Ledo faz questão de mandar uma carta a José Clemente Pereira, né, figura de destaque no Brasil naquele momento, onde ele assinala o profundo respeito que ele tinha por Bonifácio e faz um pouco de um meia-culpa com relação a algumas coisas, algumas críticas que ele tinha feito ao patriarca da independência. Joaquim Gonçalves Ledo vai morrer em 1841, salvo engano. Eu teria que olhar aqui na minha cola, eu não estou com ela fácil aqui. 47, ele vai falecer em 1847. Nunca foi rico, recusou um título de marquês, recusou cargos de ministros. Mais um dado importante sobre esses dois grandes homens. Na reunião do Conselho de 2 de setembro de 1822, onde se discute que é essencial a independência do Brasil e onde são preparadas, a partir dessa reunião, são preparadas as cartas para Dom Pedro, que estava em São Paulo, estão presentes Joaquim Gonçalves Ledo, que foi deputado pela província do Rio de Janeiro, foi procurador do Colégio de Procuradores, né, que era esse conselho que estava reunido pela província do Rio de Janeiro. Estão presentes nessa reunião com Dona Leopoldina, Joaquim Gonçalves Ledo e José Bonifácio. Portanto, não dá para pensar na independência do Brasil sem pensar nesses dois arquitetos da nossa independência. Muitas vezes com opiniões distintas, muitas vezes com percepções conflitantes, mas ambos homens de um grande caráter, homens de um grande respeito e amor pelo Brasil e homens que foram fundamentais no nosso processo de independência e na construção de um Brasil independente, de uma nação que ali se forjava. São essas as figuras, José Bonifácio e Joaquim Gonçalves Ledo, que, como lembrou a Silvânia, muito pouco conhecidas são, né? Nós não conhecemos os nossos ícones, né? E foi por isso que eu fiz essa live de hoje, como eu disse, curtinha, para celebrar a memória desses dois grandes homens. Lembrando que essa live é o esquenta para o nosso minicurso, que começa no dia 7 de março. Ainda dá tempo para se inscrever. E que essa live, provavelmente, se eu não me atrapalhar aqui com essas tecnologias, estará até quarta-feira no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB. Joanisval BSB no YouTube. Vá lá, veja as nossas lives, comente, se inscreva no canal, me ajude se inscrever no canal e divulgando o canal. E eu espero você no nosso mini curso. São 17 horas e 50 minutos. Obrigado, Silvânia. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta,
faça aqui por meio desse pontinho de interrogação. Aqui ainda não tem nada. Se alguém tiver alguma questão, por favor, faça agora. Se não, eu vou já encerrar desejando uma boa semana para vocês. Então vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma observação. Vamos ver. Bom, não havendo comentários, eu encerro aqui a nossa live. Lembrando do nosso minicurso, já falei 10 vezes, mas falo novamente. Se você perder, olha um cachorro latindo aqui agora. Se você perder, vai se arrepender, vai ficar chateado, né? Do mesmo jeito que o pessoal que perdeu o minicurso sobre Rússia, às vezes vem falar comigo, mas agora o leite já foi derramado, o nosso minicurso já foi, agora em fevereiro, e quem viu, gostou. Foi muito legal. Obrigado, Paranaguá, viva os nossos heróis, muito boa live, viva os nossos heróis da independência, sem dúvida nenhuma, Paranaguá, que diga-se de passagem, né? Paranaguá foi uma figura muito importante, né? no primeiro reinado, né? E no processo de independência, sem dúvida nenhuma, os Paranaguás estão presentes na história do Brasil, na história do Império do Brasil, com a posição de destaque sempre, né? Obrigado, meu caro. Obrigado a todos que participaram dessa nossa live. A gente precisa falar mais de Brasil. A gente precisa entender mais o Brasil. A gente precisa discutir mais sobre o nosso processo de formação, porque assim a gente entende melhor o Brasil e começa a olhar mais para frente e começa a construir um futuro melhor. Se nós esquecemos de olhar para os nossos heróis do passado, se nós esquecemos de olhar para a nossa história, a gente vai ficar perdido com relação a acontecimentos futuros e vai ser conduzido por quem conhece a história. Obrigado, Marcel. Obrigado, pessoal. Semana que vem, às 17 horas, nesse mesmo bate-canal, a nossa live vai ser com o meu caríssimo amigo Bruno Cerqueira, né? Um tema sobre monarquia, ou sobre o Império do Brasil, ou sobre abolição. É um dos grandes conhecedores, é um dos grandes biógrafos da princesa Isabel, né? Então, já deixo o aviso, semana que vem, às 17 horas, aqui pelo perfil do YouTube, a nossa live vai ter um convidado especialíssimo. Para quem está chegando agora, essa live deve estar, se tudo der certo, no nosso canal no YouTube nos próximos dias. Joanisval BSB. Olá, Sérgio. Sérgio, você está chegando com um certo atraso. Nós estamos concluindo agora a nossa live, né? Ela começa às 17 e vai até no máximo às 18. Mas você pode acompanhá-la, no nosso perfil do YouTube. Opa! Em breve estarei aí falando com vocês na Rádio Justiça, sempre bom, é um grande amigo da Rádio Justiça e sempre muito grato e muito contente com a participação na Rádio Justiça. Bom, tenham uma semana abençoada, cuidem-se, fiquem com Deus e até a próxima semana, até o próximo domingo, neste mesmo horário e neste mesmo canal, nesse mesmo perfil. Até lá, abraço.